Bom, obrigado mais uma vez. Parabéns, Walter, pela inovação Que isso, obrigado você, do Marcos, programa, né? por Como aceitar o sempre. nosso convite aqui. E obrigado a todos. A gente cresceu, né, vendo meu pai trabalhar muito. Meu pai sempre dizia que ele saía cedo, a gente estava dormindo, e quando ele voltava à noite, a gente já estava dormindo de novo. Eu acho que foi uma coisa meio automática, não houve uma cobrança muito exagerada. Meu pai sempre deixou a gente à vontade, mas a gente seguiu caminhos diferentes dentro da medicina, mas eu acho que a medicina acabou sendo um espelho da parte dele, que a gente acabou vendo o sucesso pessoal dele, não sucesso financeiro e não sucesso em outros aspectos, a gente acabou vendo isso, e isso acaba nos dando força para seguir essa mesma linha, né? Agora, em relação ainda à profissão, né, doutor? Quando a gente lembra do pai da gente, ele sempre diz, primeira coisa, meu pai sempre lembrava, vamos estudar, que sem estudo a gente não chega em lugar nenhum. O seu pai também lhe cobrava sobre o estudo ou também não fazia essa cobrança? Meu pai era filho de sapateiro e de dona de casa, né? Então, meu avô tinha praticamente o quarto ano de estudo e eles conseguiram formar um filho médico e minha tia professora, ambos com muito sucesso. E meu pai era de Paraíso, uma cidade pequenininha ali perto de Catanduva, e ele sabia que o único caminho que ele tinha ali, apesar do futebol sempre ter sido uma paixão da vida dele, e ele sempre ter jogado muito bem futebol, Era bom de bola? ele era muito bom, Era mesmo? muito bom. Chegou a ser profissional ou não? Chegou a flertar com o profissionalismo, mas devido às dificuldades, né? Na época era muito difícil. Meu pai acho que foi ter a primeira bicicleta com 16 ou 17 anos. As casas não tinham energia. Sim. Antigamente, né, o banheiro era longe da casa. Eu acho que isso daí impulsionou ele na medicina em termos de garantia, de ter uma vida melhor e poder nos dar uma vida melhor. Ele sempre brincava, né? Eu sou filho de sapateiro, vocês são filho de médico. Apaga essas luzes aí. Desliga esse ar-condicionado. Então, ele sempre cobrou porque ele sabia que é o caminho mais seguro, né? Doutor Murilo, é um prazer. E, como a gente faz futebol, né, que disse agora o doutor, eu já narrei várias partidas e eu tenho uma característica, né? Eu não sou muito bom de escrita, mas sou muito bom de improviso e guardo muito a fisionomia. Eu falei, eu conheço esse doutor, esse médico, e o doutor confirmou, né? Matão. Ele passou por Matão uma temporada e a gente lembra, né, vagamente. Mas a pergunta é em relação ao seu pai, doutor. Primeiro, prazer tê-lo aqui no programa, né? Como o nosso programa é de manhã, então bom dia. Eu gostaria de te perguntar uma particularidade que você lembra. O doutor Marlos falou agora sobre o sítio, sobre o banheiro lá fora, sobre a falta de energia. Qual que é a particularidade que você lembra do seu pai? Meu pai falava bastante sobre essa infância dele. A cidade de Paraíso era realmente pequena. Eu lembro dele chegar das viagens. Ele estudou em Curitiba, então era difícil para voltar. Pegava trem, só podia vir aí 2 vezes por ano. E ele sentava com alguns amigos dele numa praça, na praça da cidade, e eles faziam o censo da cidade. Lá em cima mora fulano de tal, nasceu uma criança, e aí somava Isso tudo. te marcou? Dava-lhe umas 800 pessoas. E a alegria dele de vir, de conviver, e até minha mãe cobrava, porque ele chegava correndo da viagem, às vezes antes de ir vê-la, e eles namoraram vários anos, se eu não me engano, 10 anos, mas antes de ir vê-la, ele já dava um jeito de arrumar um jogo. Ele ia primeiro jogar e depois namorar minha mãe. Aliás, ele era muito uma fanático. curiosidade, né? Particularidade. Você falaram de futebol, que ele jogava bem. Qual era a posição dele? Onde ele gostava de jogar? Você lembra? Ele jogava mais como atacante. Ele, até lá em Paraíso, ele ficou famoso, assim, até hoje eles brincam. Quando ele chegava lá, a turma apelidou ele de Depois do Pelé. E às vezes esquecia o nome, assim, tinha gente que conhecia, aquele ali é o quase Pelé. Ele foi convidado para jogar durante vários anos, até mesmo quando já estava na faculdade, ele foi convidado para jogar profissionalmente. Minha avó, que desiludiu, tentou
tirar esse ímpeto dele. E hoje eu até compreendo, se a gente pensar naquela época, os jogadores que hoje estão estáveis financeiramente não são muitos, não. Então era um risco muito grande. Se ele machucasse, teria perdido toda ali a profissão, e de fato ele estourou o joelho jogando futebol durante a faculdade, né? Mas ele seguiu esse outro caminho e deixou o futebol aí como um hobby que ele praticou até os 55 anos, quando o peso e os joelhos não deixaram mais. Que legal. Bom, está faltando aqui o Rafael Mancini, é pediatra. Enfim, doutor Marlos Mancini, ortopedista, e o doutor Murilo Mancini, psiquiatra. Vocês seguiram a medicina como pai, mas por quê? Qual a particularidade que levou cada um a seguir uma carreira diferente, uma especialidade dentro da medicina? Qual foi, Marlos, que te levou a ser ortopedista? Olha, eu acho que a gente é influenciado, como eu disse, dentro de casa, né, pelo meu pai. E eu acho que na faculdade também, às vezes, alguns professores acabam influenciando a gente. E quando você tem um professor que você se identifica e que você gosta, você também entende ali aquele âmbito ali da matéria um pouco diferente, né? A ortopedia, eu acho que ela é bem variada, né? A gente trata praticamente do pescoço ao pé e não é aquela coisa... Eu lembro, né, a gente está sempre falando aqui do meu pai, ele sempre falava, eu admiro que vocês vão no centro cirúrgico, tem uma cirurgia, conversa. Eu fico o dia todo ali no consultório, sabe? E isso foi uma coisa que eu quis escapar de uma certa monotonia, de passar o dia todo no consultório só atendendo. Então, eu acho que a cirurgia é uma coisa que me levou a fazer ortopedia, associando, né? A ortopedia e a traumatologia, que são as fraturas. Então, eu acho que essa variedade que me chamou a atenção na época, e como eu disse, acho que a influência também dos professores, a facilidade. Na minha faculdade, o pessoal da ortopedia era bem forte, tinha muito caso, a gente via muita coisa. Eu acho que isso acabou influenciando.